Em um dia normal, o personagem principal Tai e sua amiga de infância, Ren, estavam voltando para casa. Ren era membro do clube de tênis e aconselhou Tai a também se juntar a algum clube em breve para não desperdiçar seu talento. De repente, Tai notou um jovem andando de bicicleta em direção a Ren, e naquele momento, uma garota estava desenhando um círculo mágico, mas um assassino havia chegado para lidar com o guardião da garota. O sangue da faca pingou, fazendo o círculo mágico parar de funcionar, mas o guardião conseguiu lutar e derrotar o assassino para ajudar sua protegida. Tai protegeu Ren quando o ciclista avançou em direção a ela. Ele não sabia que tipo de pessoa poderia ser tão descuidada. De repente, um círculo mágico apareceu sobre Tai e ele sentiu que algo estava prestes a acontecer. Então ele empurrou Ren para fora do círculo, mas ela ainda correu para se agarrar a ele. Então, ambos perderam a consciência e logo acordaram em um prado. Tai correu para verificar Ren e viu que ela estava segura. Eles então tentaram encontrar o caminho de volta porque seus telefones não tinham sinal. A princípio, ambos pensaram que estavam apenas em uma área suburbana remota, mas Tai começou a suspeitar que o círculo mágico os havia transportado para outro mundo, já que ele estava familiarizado com esse tipo de cenário em jogos. Ren não acreditava, mas quando encontraram um grande cavalo demônio, as dúvidas de Ren foram dissipadas. Tai decidiu ajudar a atrair a atenção do cavalo para ajudar Ren a escapar, pensando que, se alguém tivesse que morrer, uma pessoa morrendo seria suficiente. Ele atraiu a atenção do cavalo para si mesmo, mas quando o cavalo estava prestes a atacar, um espadachim surgiu para protegê-lo e lutar contra o cavalo. Dos arbustos, um arqueiro atirou uma flecha no cavalo e depois deixou que uma maga o incinerasse. O arqueiro informou que aquele era um cavalo demônio e que seu chifre era muito valioso, e que eles coletariam o chifre para vender. Tai percebeu que estavam em um mundo com mecânicas semelhantes a um jogo e que ele e Ren haviam sido transportados para lá através daquele círculo mágico. Agora, a tarefa deles era sobreviver nesse lugar. Naquela noite, as três pessoas revelaram que eram aventureiros e notaram que Tai e Ren não pareciam ser daquele lugar, já que nenhum dos dois tinha conhecimento sobre ele e estavam vestidos de forma estranha. No entanto, se fosse difícil falar sobre isso, não forçariam os dois. Eles então prometeram levar Ren e Tai a uma cidade próxima, mas com a condição de que Tai tivesse que fazer as pazes com Ren, pois ela parecia estar zangada com algo. Tai então foi encontrar Ren em particular e pediu desculpas se tivesse feito algo errado. Ela queria que ele parasse de pensar em coisas tolas como morrer para que ela pudesse viver, pois se ele morresse, ela ficaria sozinha. Ele reconheceu seu erro e prometeu não fazer mais coisas imprudentes. Na manhã seguinte, eles seguiram um grupo de aventureiros até a cidade. Embora não fosse tão grandiosa quanto a capital, era muito movimentada, apesar de ser apenas uma cidade fronteiriça. Eles então planejaram ir à guilda para se registrar como aventureiros, embora soubessem que seria um trabalho perigoso, mas conseguiriam se erguer por conta própria. O grupo então deu a Tai e Ren uma pequena quantia de dinheiro para se sustentarem, já que tinham um chifre e não se preocupavam com dinheiro. Os dois então foram à guilda e encontraram a recepcionista, que fez a papelada para registrá-los. Inicialmente, ambos precisavam verificar seu poder mágico, pois seria necessário para se tornarem aventureiros. Sem isso, não poderiam se registrar. Ren colocou a mão no orbe e 4 feixes de luz brilharam instantaneamente, chocando a recepcionista. Ela queria que Tai fizesse o mesmo. Assim que ele colocou a mão no orbe, o orbe rachou, fazendo a recepcionista correr urgentemente. Ela então chamou o mestre da guilda para encontrar os dois. Ele ouviu sobre a situação deles e informou que não poderiam se registrar ali, então seguiriam essa garota. Ela então levou os dois para a casa de uma maga chamada Lemia, que seria responsável por reavaliar seu poder mágico, já que o dispositivo de medição da guilda não conseguia lidar com isso. Ela então deu aos dois dispositivos que ela mesma havia feito. Eles tentaram medir e Lemia os achou bastante interessantes. Ambos tinham mais do que o suficiente para se tornarem aventureiros, mas ela informou que, a partir de agora, teriam que ser seus aprendizes. Enquanto isso, os assassinos estavam desesperadamente procurando por aqueles convocados de outros mundos para eliminá-los. Agora, Ren e Tai eram conhecidos por terem estatísticas muito altas. O poder mágico de Tai era 120 mil e sua força era 40 mil. O poder mágico de Ren era 37 mil e sua força era 5 mil. A razão para essas estatísticas serem irracionalmente altas era que até mesmo um mago real como Lemia tinha apenas um poder mágico de 43 mil e força de 6 mil. Em geral, ela estava no auge do poder, mas ainda assim apenas ligeiramente superior a Ren. A razão pela qual ela aceitou ambos como aprendizes foi para ensiná-los a controlar seu poder inato. Se ambos dominassem seu poder, seriam mais fortes do que aventureiros de rank S e magos reais. Pior ainda, ele poderia desafiar e destruir um país inteiro sozinho. Se fizesse isso, se tornaria o rei de um país e concederia o que quisesse. Ren segurou a cabeça dele porque parecia gostar de olhar para os dois melões de Lemia. A elfa ao lado dela, chamada Mura, estava um pouco preocupada com ambos. Na manhã seguinte, Lemia deu-lhes café da manhã
e ensinou a primeira lição sobre magia. Para usar a magia, os magos geralmente precisam emprestar poder dos espíritos elementais. Normalmente, uma pessoa só pode usar um elemento, mas há casos superiores, como Mura, que pode usar 2 elementos, Lemia com 3, e Ren, que é a mais rara, capaz de usar todos os 4 tipos de elementos. Ren compreendeu um pouco, mas Tai se perguntou qual seria seu elemento. Lemia não sabia disso porque Tai não era um mago, mas uma bruxa. A diferença entre os dois é que os magos têm que emprestar poder dos espíritos elementais, mas as bruxas são superiores em usar o poder diretamente dos espíritos através de contratos, algo que um mago nunca poderia sonhar em fazer. É por isso que Lemia mencionou que ele tinha poder suficiente para travar uma guerra contra um país inteiro, mas ele não gostava de se meter em confusões, então se conteve. Agora ele se perguntava sobre os elementos que poderia usar, mas Lemia não tinha certeza, pois havia algumas bruxas como ele que optaram por não usar os 4 elementos básicos, mas sim magia antiga para manipular luz e trevas ou até mesmo o espaço-tempo. Lemia então começou seu curso de treinamento e a pessoa que ela ensinaria seria Tai. Ela o ensinou a usar o poder mágico para se fortalecer e ele precisava aprender isso hoje ou não poderia comer. Enquanto isso, Mura ensinava Ren a usar magia de fogo, que era a mais básica. Ela tinha que imaginar a chama e como ela poderia queimar. Então, Mura demonstrou e Ren tentou imaginar uma chama queimando como oxigênio no ar. Seu conhecimento de química ajudou a aprender rapidamente. Ela achou que Mura não era tão rígida quanto parecia, e Mura também acreditava que Ren logo a alcançaria. Ren então tentou imaginar uma chama queimando com gás e conseguiu criar uma chama azul. Mura percebeu que Ren logo seria capaz de fazer coisas inimagináveis que um mago comum não poderia fazer. Naquela tarde, Ren veio ver como Tai estava praticando, mas ele ainda estava lutando. Ren queria que ele tentasse um pouco mais. Ele então de repente ouviu uma voz guiando a usar seu próprio fluxo mágico, o que permitiu que ele fortalecesse um de seus braços. Ele ficou feliz por poder jantar. Naquela noite, Lemia anunciou que Ren continuaria praticando com Mura, pois parecia estar fazendo grandes progressos sob sua orientação. Lemia continuaria ensinando Tai a usar o fortalecimento em cada parte do corpo, já que ainda não sabiam com qual espírito ele faria contrato. O estilo de luta que ele precisava dominar agora era o alto fortalecimento com poder mágico, e como seu poder mágico era enorme, ele não deveria se preocupar em desperdiçá-lo. Como ele teria que usar muito poder mágico, deveria comer bem agora. Naquela noite, Lemia e Mura sabiam que o poder irracional de ambos era muito perigoso para eles mesmos, pois ela sabia sobre eventos recentes na capital e que logo aconteceriam ali. Portanto, pelo menos ela queria ensinar o conhecimento básico para que ambos pudessem se proteger. Ela tentaria ensinar tudo o que fosse necessário nas próximas 3 semanas. O tempo passou e depois disso, Tai já podia caçar monstros por conta própria, enquanto Ren havia dominado a magia e sabia como combinar elementos para criar sua própria sequência de técnicas. Ambos eliminaram com sucesso uma manada de monstros e receberam reconhecimento de Lemia. Ela notou que ambos haviam dominado bastante nas últimas semanas, mas agora eles encontraram o cavalo demônio do primeiro dia ali. Diferente de antes, agora ambos tinham poder suficiente para lutar contra ele. À noite, Lemia anunciou oficialmente que ambos haviam concluído o curso e teriam que partir, pois ela não poderia alimentá-los para sempre. Ela sabia que ambos eram pessoas de outro mundo que haviam se perdido ali. Normalmente, pessoas como ele chegavam por acidente de uma maneira incompreensível ou eram deliberadamente transportadas por alguém. Pelas reações deles, parecia que ser transportados era o mais provável. Ela não sabia quem os havia transportado, mas essa pessoa devia ser muito poderosa, pois a teletransporte é um feitiço de alto nível, especificamente um feitiço do tipo espaço-tempo. Tai achou isso útil, pois poucas pessoas poderiam usar isso, então os alvos que eles precisariam encontrar seriam muito poucos. Ambos logo se registrariam como aventureiros e procurariam a pessoa que os transportou para pedir detalhes e solicitar que essa pessoa os enviasse de volta ao mundo antigo. Naquela noite, Ren veio procurar Tai. Ele agradeceu a Ren por segui-lo até ali. Se ela não tivesse se agarrado a ele, ele teria ficado sozinho e morrido por aquele cavalo demônio. Ambos cansaram nas coisas interessantes que os aguardavam na estrada à frente. Ren então voltou para seu quarto e Tai de repente ouviu novamente a voz que o havia instruído antes. Ele perguntou o que era, mas a voz apenas disse que eles se encontrariam em breve e voou para longe. Depois disso, Tai continuou sonhando com aquela voz. 2 semanas atrás, ele e Ren haviam retornado à cidade e se registrado como aventureiros, encontrando-se novamente. O grupo de 3 que os havia ajudado anteriormente, sendo novos registrados, geralmente recebia missões de baixo nível para subir de classificação. Hoje, cedo pela manhã, Ren pesquisou um breve resumo do mundo e o mapa para a capital enquanto tomava café da manhã. A garçonete da guilda entregou
levou uma carta que o mestre da guilda havia pedido para dar a Tai e Ren. Eles então foram encontrar o mestre da guilda, que informou que havia uma missão para ambos. Especificamente, era para investigar um bar na área de favelas. Recentemente, mercadorias estavam sendo frequentemente roubadas de grandes lojas e contrabandeadas através da área de favelas. Como essa missão havia falhado 2 vezes, se falhasse novamente, ele teria que aumentar a recompensa e atribuí-la a aventureiros de nível mais alto. Por isso, ele chamou os dois, pois acreditava que poderiam lidar com isso, ajudando-os a subir de classificação enquanto economizava dinheiro e reputação. Ambos então partiram para investigar e retornariam ao anoitecer. Seguiram o conselho de Lemia de reduzir seu poder ao mínimo possível para evitar assustar os outros. Ren descobriu um tipo de fruta que estava sendo vendida, mas quando foi comprar, estava mais cara do que o usual. Apenas uma semana atrás, essa fruta custava meio prata, mas agora havia dobrado de preço. Parecia que os recentes incidentes de roubo haviam causado uma escassez de mercadorias importadas, fazendo os preços subirem. O dono da loja disse que recentemente muito poucas carroças de suprimentos haviam chegado e havia rumores de que era devido a ataques de monstros, razão pela qual havia tão poucas. Ele esperava que esse problema desaparecesse logo, porque não só sua loja, mas todas as lojas do mercado estavam enfrentando essa situação. Tai então comprou algumas frutas para apoiar o dono da loja. Ambos acreditavam que esse problema estava relacionado ao incidente mencionado pelo mestre da guilda. Tai sabia que estavam prestes a enfrentar perigo, mas acreditava que não perderiam. Chegaram ao bar mencionado na missão e observaram por um tempo. Confidentemente entraram e começaram a mencionar que recentemente alguns itens não podiam ser comprados do mercado, então queriam se juntar à rede para ganhar um pouco mais. Apresentaram uma sacola de dinheiro, mas essas pessoas não se deixaram persuadir facilmente a revelar qualquer coisa, então ambos tiveram que dar uma surra neles para fazê-los falar. Após serem espancados por Tai, confessaram que trabalhavam para um estranho. Estavam bêbados e não perguntaram o nome, apenas seguiam as instruções para ir a lugares designados para pegar mercadorias. Não atacavam as caravanas mercantes. Não obtendo nenhuma informação útil, decidiram partir, mas logo após sair, perceberam que alguém os seguia. Então correram ativamente, forçando a pessoa a se revelar. Enfrentaram 3 assassinas. Notando que as oponentes se moviam rapidamente, Tai aumentou ligeiramente seu poder e correu para socar uma delas. Ren também lançou um ataque para afastar outra que pretendia atacar, permitindo que Tai a nocauteasse completamente. A outra, percebendo a situação desfavorável, jogou bombas de fumaça para escapar. Ren usou o vento para dispersar a fumaça, mas as outras 2 já haviam fugido. Pelo menos ainda tinham uma prisioneira para interrogar. A assassina foi então levada ao mestre da guilda para ser tratada. Ele a prendeu e a amarrou firmemente para evitar que escapasse ou tentasse morrer para manter informações em segredo. Ren e Tai pouparam sua vida, então caberia a ela decidir o que fazer com sua vida. Ren e Tai encontraram Mura novamente, que os parabenizou por subirem de nível e também tinha ouvido falar dos problemas recentes que a guilda e ambos enfrentaram. Embora houvesse progresso, os preços das mercadorias ainda estavam subindo. Mura tinha uma solução para o problema das frutas que preocupava Ren. Ela conhecia um pomar que fornecia e exportava frutas para as cidades, mas recentemente havia sido repetidamente roubado, e os ladrões tinham uma bruxa protegendo-os, então os agricultores estavam impotentes para lutar contra isso. Eles haviam emitido um pedido e Mura o aceitou, querendo convidar ambos para formar uma equipe para resolver o problema. Mura sempre agiu sozinha antes, mas agora, tendo companheiros de equipe, estava bastante feliz. Os 3 logo chegaram à fazenda e encontraram as 3 pessoas responsáveis. Assim que Tai apertou a mão do jovem de cabelo branco que havia enviado o pedido, ele de repente sentiu algo. Enquanto os 3 conduziam o grupo para uma tour pelo local, Ren usou seu cajado para escanear a área. Após um tempo, ela detectou uma criatura se aproximando que era muito grande e não humana. Logo depois, um ogro de alto nível e 3 de nível inferior apareceram. Mura correu para lidar com os 3 menores, deixando Tai para lidar com o grande. Ela avançou e rapidamente derrubou os pequenos monstros, enquanto Tai aumentou sua força para um nível mais alto para derrotar o grande com apenas um soco. Naquela noite os 3 discutiram sobre como aqueles ogros não eram nativos daquela área, provando que alguém os havia colocado deliberadamente ali. Tai suspeitava do jovem de cabelo branco, mas era cedo demais para ter certeza, então Mura queria esperar e ver qual seria o próximo movimento do inimigo. Enquanto isso, uma feiticeira estava matando muitas criaturas na floresta para coletar seu sangue e transformá-lo em poder para si mesma. Ela estava mirando no grupo de Tai e até tinha um manto de invisibilidade. Durante esse tempo, a assassina capturada percebeu a diferença de força entre ela e Tai. O mestre da guilda veio perguntar se ela já tinha uma resposta, e ela tinha. De volta ao grupo de Tai, eles continuaram patrulhando e descobriram pegadas estranhas. Seguiram-nas e encontraram os restos de uma fogueira de acampamento da noite anterior, que ainda estava
estava quente. Ren detectou 3 humanos à frente. O grupo então se aproximou e descobriu 3 ladrões. O grupo de Tai avançou e exigiu a rendição deles. Os ladrões subestimaram Tai, mas foram rapidamente amarrados. Os fazendeiros levaram os ladrões para entregá-los à guilda, enquanto o jovem de cabelo branco veio apertar a mão de Tai. Tai perguntou diretamente por que as mãos do jovem eram tão macias, já que mãos de fazendeiros deveriam ser ásperas pelo trabalho. Além disso, ele parecia saber sobre os ogros. O jovem de cabelo branco decidiu revelar tudo. Sim, ele estava por trás de tudo e havia organizado os ladrões, além de enviar o pedido para atraí-los até ali. Seu objetivo era testar as habilidades do grupo de Tai. A feiticeira da noite anterior também apareceu e removeu seu manto de invisibilidade. Ela era quem estava protegendo os ladrões nos incidentes anteriores, mas agora estava ali para brincar com o grupo junto com o jovem de cabelo branco. As duas garotas escolheram lidar com a feiticeira enquanto Tai enfrentaria o jovem de cabelo branco. Mura perguntou por que a feiticeira não agiu quando eles não sabiam que ela estava por perto, ao que ela respondeu que não gostava de táticas de assassinato, preferindo confrontos diretos. Mura então lançou um feitiço de fogo, que a feiticeira bloqueou com vento, então Ren teve que usar vento para contra-atacar e tentar ganhar tempo para Mura se fortalecer. A feiticeira cortou o redemoinho de Ren, mas Ren ainda tinha água e terra para usar. O jovem de cabelo branco então chamou seu animal de estimação, um lobo de gelo. Tai tentou atacar, mas seus golpes não tocavam o lobo. O jovem revelou que seu animal de estimação era do tipo Lo e que alguém sem uma arma de Aki como Tai nunca o acertaria. As duas garotas estavam agora trabalhando juntas para atacar a feiticeira, mas ela conseguiu bloquear Mura, que havia se fortalecido, e até usá-la como escudo se Ren tentasse atacar à distância. A feiticeira então golpeou Mura e correu para atacar Ren. Tai estava agora completamente impotente, pois apenas as duas garotas podiam usar magia de fogo para lutar contra o lobo de gelo, enquanto seus ataques físicos eram basicamente inúteis contra ele. O jovem de cabelo branco revelou que tinha como alvo Tai apenas para avaliar suas habilidades. Agora que ele tinha os resultados, usou a orbe de sangue que a mulher coletou na noite anterior para alimentar o lobo. O lobo então ficou vermelho e atacou com um golpe que lançou Tai para longe, que até cuspiu sangue, provando que o ataque era muito forte. No entanto, o jovem não pretendia matar Tai, mas apenas transformá-lo em seu peão. Ele planejava capturar as duas garotas para usá-las como reféns e manipulá-lo. Se Tai não obedecesse, ele transformaria ambas em brinquedos para mercadores de escravos. As duas garotas agora decidiram lutar seriamente e se levantaram. Ambas elevaram seu poder e mudaram de tática. Queriam que a feiticeira considerasse a luta anterior como um pequeno teste para a performance que estavam prestes a mostrar. Mura então correu para atacar. A feiticeira bloqueou o ataque de Mura e estava se sentindo confiante demais, mas Ren atacou com um raio, forçando-a a desviar. Mura de alguma forma conseguiu chegar atrás dela e chutá-la, enquanto Ren criava uma espada de ferro e uma espada de raio. A feiticeira teve que bloquear a espada de ferro e foi esfaqueada por Ren com a espada de raio. Ainda insatisfeita, Ren criou um tornado de poeira e, com apenas uma pequena chama, fez o tornado explodir. Mesmo após essa explosão, a feiticeira não havia caído. Mura emergiu da fumaça para dar um golpe direto nela. Embora não estivesse muito ferida após isso, a feiticeira admitiu a derrota e decidiu recuar. Ela prometeu que voltaria mais forte para lutar contra ambas novamente. Vendo sua derrota, o jovem de cabelo branco aconselhou as duas garotas a não serem imprudentes, pois Tai já havia sido derrotado por ele. Ele tinha usado Tai para forçar ambas a obedecerem. Tai estava agora furioso porque tinha o poder de destruir um país inteiro, mas foi derrotado dessa maneira. Ele havia prometido proteger Ren, e agora tudo tinha chegado a isso. Não permitiria que o homem de cabelo branco tocasse Ren e Mura. De repente, Ren ouviu aquela voz novamente. Revelou-se ser o espírito do vento. Embora Tai ainda não fosse qualificado para um contrato, o espírito faria uma exceção e o ajudaria dessa vez. Ele emprestaria algum poder, mas o preço seria que seu corpo sentiria uma dor terrível. Tai aceitou o sacrifício e se levantou. O homem de cabelo branco ordenou que o lobo vermelho atacasse, e Tai foi lançado para longe, mas não sentiu dor e percebeu que esse era o poder que ele deveria ter. Quando o lobo atacou novamente, ele usou o vento para contra-atacar, não apenas neutralizando o ataque, mas também lidando com o lobo ao mesmo tempo. Vendo isso, o homem de cabelo branco ficou assustado e fugiu. Tai não queria deixá-lo escapar tão facilmente, mas seu corpo estava sofrendo os efeitos colaterais do poder. Ele conseguiu lançar uma rajada de vento, fazendo o homem de cabelo branco perder um braço. O homem jurou que se encontraria com Tai novamente para acertar as contas enquanto Tai desmaiava e era levado de volta. Algum tempo depois, Tai acordou e encontrou Limia novamente. Ela tinha preparado comida para ele e informou que ele estava inconsciente
inconsciente há uma semana devido ao esgotamento completo de seu poder mágico. Quando Ren e Muro trouxeram de volta, eles pensaram que ele recuperaria a consciência após um tempo, mas quando ele permaneceu inconsciente até o terceiro dia, ambos entraram em pânico e o levaram para Limia para um exame. Ela nunca tinha visto Mura tão desesperada antes. Ela contou a Tai que as duas garotas estavam atualmente investigando algo. Ele se levantou para agradecer a Limia e depois relatou o que havia acontecido no jardim. Ela revelou que ele enfrentou um contrato vermelho, que usa o sangue de criaturas para obter poder e é um feitiço proibido. Embora traga grande poder, é muito cruel. Ele também contou sobre o espírito do vento cujo poder ele havia emprestado, e Limia ficou muito chocada porque agora ela entendia um pouco mais sobre seu poder. Enquanto isso, o homem de cabelo branco voltou para relatar o incidente de Tai ao líder de seu culto, agora conhecido como Cass. O líder do culto disse que haveria uma missão fácil para Cass desabafar sua frustração atual. Ao mesmo tempo, ele se aproximou de uma espadachim chamada Greme e colocou uma marca em sua mão para facilitar o controle de Cass sobre ela. O líder do culto então encontrou duas pessoas na guilda e decidiu partir, deixando uma nota para Cass enviar em seu nome. De volta a Tai, Limia informou que ele era um mago do tipo invocador, especificamente, que criaria um vínculo com um determinado espírito. Quanto mais forte a conexão com o espírito, maior será seu poder. A chave para dominar esse poder é ser capaz de ouvir ou ver o espírito. Neste mundo, espíritos são entidades ainda mais altas que dragões, então basicamente espíritos serão invisíveis para pessoas comuns. O especial em Tai é que, se ele se conectar com um espírito, o espírito realizará a magia em vez dos magos como ele, e porque ele não precisa suportar a pressão de liberar magia, o espírito pode liberar técnicas com extremo poder. Pode-se dizer que essa habilidade é o que lhe dá um poder enganador maior do que muitos outros. A garçonete da guilda ficou feliz que Tai havia acordado. Ele perguntou onde estavam Rei e Mura, e ela informou que as duas tinham saído de manhã e ainda não haviam sido vistas retornando. Tai saiu para procurá-las. Quando ele estava na rua, viu uma garota sendo assediada por dois caras aleatórios. Ele se aproximou e ela imediatamente se agarrou a ele como uma desculpa para se afastar, mas os dois caras estavam prestes a atacar Tai também, então ele deu um passo para trás e chutou um deles, deixando-o inconsciente. O outro arrastou seu companheiro para longe. Tai percebeu que a garota poderia ter lidado com aqueles caras sozinha, mas escolheu se agarrar a ele. Ele notou que seus movimentos não eram nada como os de uma garota fraca e delicada. Ela então se apresentou como Anastasia e disse que já tinha encontrado Tai antes e foi derrotada por ele com um soco no estômago. Ele lembrou que ela era a assassina que ele capturou antes. Ela havia decidido deixar de ser assassina e se tornar uma aventureira. Agora, ela também estava investigando o caso de mercadorias roubadas no mercado negro e encontrou uma mansão. Quando ambos atacaram a mansão e tentaram encontrar evidências na sala principal, Tai encontrou uma carta deixada pelo líder do culto. Naquela noite, Mura e Ren tinham acabado de voltar de uma saída e Mura acreditava que Tai logo acordaria sob os cuidados de Leia. De repente, ambas encontraram um homem encapuzado com uma espada. Ele atacou, forçando Mura a bloquear. Ele então sinalizou para seus companheiros lançarem magia, mas Ren conseguiu usar um feitiço de proteção, então ambas ficaram seguras. No entanto, agora estavam em uma situação de 2 contra 4. Greme usou um manto de invisibilidade e atacou Mura, capturando-a. Ela não gostava de fazer isso, mas tinha que cumprir as ordens de seus superiores. Tai e Anastasia estavam entrando em um túnel porque a carta dizia que havia uma horda de goblins que absorveram contratos vermelhos sobre esta cidade. Ambos chegaram a um portão e Anastasia foi desbloqueá-lo usando uma técnica de assassina. Ele pensava que ela viveria uma vida normal após ser entregue à guilda, mas não esperava que ela continuasse vivendo essa vida aventureira. Ela ficou muito tocada por ele ter pensado nela dessa forma, então disse para ele chamá-la de Ana em vez de Anastasia. Enquanto isso, Ren lançou um feitiço para escapar temporariamente dos 4 homens encapuzados. Do lado de fora, ela encontrou Greme novamente, que a informou que Mura estava sendo mantida cativa naquela torre. Greme estava fazendo isso porque seus superiores ordenaram, mas porque ambas eram suas presas. Ela não queria que nenhuma delas fosse roubada por outros. Ren agradeceu dessa vez e voou para longe. Ele avançou em direção à torre e viu que esse grupo estava prestes a usar um contrato vermelho em MOA. Ela afastou um deles e congelou o resto para resgatar MOA.Ela quebrou o círculo mágico e trouxe MA para baixo. Nesse momento, Underline e o líder do culto também chegaram aqui. Ele disse que só veio para cumprimentá-los e não tinha intenção de lutar. Ele anunciou que um exército de 3.000 monstros logo inundaria este lugar e isso seria suficiente para destruir toda a cidade. Underline estava bastante desapontado por não poder encontrar Tai novamente para se vingar. Enquanto isso, Chi e Ana haviam chegado à outra porta e Ana foi à frente para verificar, apenas para pisar em uma formação mágica e invocar um golem.
Golem. O líder do culto e Cass já tinham partido. O fato de haver apenas 3.000 monstros era uma mentira, pois o número real era de 5.000 no subsolo e outros 2.000 do lado de fora. O líder do culto estava confiante de que seu plano seria bem sucedido e perfeito ao máximo. Ana estava agora congelada em frente ao Golem, então Tai teve que apoiá-la. Como ele tinha uma força física muito grande, só precisava socar o Golem até que ele se despedaçasse para terminar o trabalho. A porta à frente então se abriu sozinha e, lá dentro, estavam os dois filhos do líder do culto. Ren e Maura tinham voltado para relatar o ataque ao mestre da guilda, e ela percebeu que atacar este lugar era o objetivo do líder do culto, então não haveria como negociar. O roubo de mercadorias também parecia ser causado por eles. Parece que eles organizaram esse roubo para enfraquecer gradualmente a cidade antes de deixar os monstros atacarem de uma vez. A mestre da guilda desejava que Tai estivesse lá, mas as duas garotas acreditavam que, mesmo sem Tai, ainda havia muitos aventureiros experientes que poderiam lutar. Lemia também havia chegado e ouvido a história. Ela ajudaria a lutar para proteger este lugar na ausência de Teshi. Shi então perguntou às duas crianças o que estavam fazendo ali, e elas disseram que estavam prestes a acordar os goblins. Eles não se importavam que os goblins massacrassem as pessoas aqui, porque tinham esse orbe para comandá-los. Tai então teve que correr para lutar contra a horda de goblins despertados. Ele queria que Ana recuasse para que ele pudesse lidar com isso, pois não eram fáceis de enfrentar. Ele então descobriu que as duas crianças também estavam sendo atacadas por goblins, então ele teve que resgatá-las. Eles perceberam seu erro, então ele teve que levá-los para onde Ana estava. Ele sabia que agora tinha que lutar e proteger as três pessoas atrás dele. Tai perguntou às duas crianças quantos goblins vermelhos havia como esses, e elas disseram que havia muitos espalhados por toda a cidade, então não tinham certeza de quantos eram, e assim, Shai sabia que não poderia descansar essa noite. Enquanto isso, Lemil ouviu sobre o número de inimigos e a força dos aventureiros. A diferença de números era grande demais, então ela planejou concentrar um grande golpe na principal força de monstros fora da cidade para resolver todos eles e deixar os aventureiros lidarem com os remanescentes. Ren teve uma ideia e queria que Lemia deixasse tentar. Especificamente, ela criaria uma bomba de vapor fazendo a água evaporar e comprimindo-a. Ela combinaria o elemento terra para fazer a água comprimida explodir. Simplificando, é como ferver uma panela de água, colocar uma pedra nela e fechar a tampa. A água na panela certamente espirrará para todos os lados. Na manhã seguinte, os monstros chegaram ao portão da cidade e Ren imediatamente criou um buraco abaixo para fazer a maioria dos monstros cair. Ela então encheu o buraco com água, usou magia da terra para criar metal, aqueceu e cobriu a boca do buraco. A reação causou uma explosão e destruiu a maioria dos monstros. Lemia reconheceu que o plano de Ren foi eficaz e agora era hora de contra-atacar. A mestre da guilda então liderou todos para a batalha. O líder do culto percebeu que o plano de teste de habilidade que ele havia estabelecido ainda estava progredindo bem. No entanto, a melhor parte do show ainda estava por vir. Após algum tempo, o exército de aventureiros havia destruído a maioria dos monstros. A pessoa com mais mérito depois de Ren ainda era Lemia, mas não demorou muito para que a mestre da guilda recebesse notícias de que muitos monstros vermelhos haviam aparecido. Tai havia retornado. Lemia não sabia quantas pessoas o líder do culto havia matado para conseguir tantos. Ela viu os ogros vermelhos e correu para lutar sozinha. Ela então pediu a Ren e Mura que comprassem tempo para ela liberar uma técnica. Ela planejava lançar um grande ataque para mudar a situação. Ambas correram e ajudaram Lemia a preparar sua técnica. Tai informou a mestre da guilda que essas duas garotas eram Milo e Milo. Elas eram a razão do seu atraso e, depois que ele as ajudou, decidiram segui-lo. De repente, houve um barulho alto lá fora, então Tai partiu. Ana sabia que só o atrapalharia, mas ele pediu a ela que protegesse a cidade em seu lugar. Lemia havia terminado sua técnica e apenas 3 ogros vermelhos sobreviveram. Eles não recuaram nem um pouco, então todos decidiram enfrentar cada um. Lemia liberou fogo infernal, Mura lançou um corte flamejante e Ren disparou um tiro magnético, mas o ogro ainda não estava morto. Ela estava sem forças e sabia que estava prestes a morrer nas mãos do ogro. Ela lamentava não poder dizer algumas coisas a Ti. Naquele momento, ele chegou para lhe dar a chance de falar. Ele empurrou o ogro e depois usou toda a sua força para derrubá-lo e deu outro golpe com toda a força para garantir. Ele então apresentou as duas garotas ao grupo de Leia e pediu a todos que o apoiassem enquanto ele lutava, pois parecia que os monstros remanescentes também haviam chegado ali. O líder do culto e Sim agora sabiam que Ti era mais forte do que haviam antecipado. No entanto, o que eles precisavam
precisavam era uma avaliação da força de todos ali, pois ele já havia levado em conta a possibilidade de falha. Afinal, ele e os monstros aqui eram todos apenas peões de um indivíduo de ranking superior. A líder da guilda, ao saber que apenas alguns monstros fortes permaneciam e que Tai estava lidando com ele sozinho lá fora, acreditava que Tai voltaria porque ele foi o primeiro a tratá-la como uma garota normal, portanto, ela também faria o seu melhor para ajudar Tai. De repente, uma figura encapuzada passou e disse algo a ela que a fez perder o controle de sua mente. Os outros agora estavam trabalhando juntos para lidar com os monstros restantes, enquanto Tai estava enfrentando sozinho 3 ogros vermelhos. Ele os derrubou um por um com seus socos de força total. Assim que ele terminou com um, os outros 2 foram agarrados e devorados por uma criatura subterrânea. Lemia informou que essa criatura geralmente dormia profundamente na terra e raramente deixava sua camada. Era um dragão de 2 cabeças que normalmente não gostava de interferir em conflitos humanos, indicando que algo o havia despertado desta vez. O líder do culto viu que agora todas as peças estavam no lugar e se perguntou quanto poder Tai liberaria. Tai sabia que não tinha escolha a não ser lutar contra o dragão, pois não havia como escapar. Ele pediu a Lemia para evacuar todos os outros em caso de pior cenário, mas Ren escolheu ficar com ele porque eles haviam prometido voltar juntos. Então, Tai disse a ela para ficar fora da vista do dragão, preocupado que, se ela fosse atacada, ele lutaria instintivamente e perderia. Ele então se aproximou do dragão e tentou chamar o espírito do vento, mas não houve resposta. Quando ele atacou, o rabo do dragão o arremessou para longe. Ele não conseguia entender porque não conseguia fazer nada contra ele e porque ele interferia nos assuntos humanos. Ana havia saído por conta própria e, quando Tai perguntou por que ela estava lá, ela recobrou os sentidos, mas não sabia por que tinha vindo. O dragão então atacou Tai e Ana o empurrou para fora do caminho, levando o golpe por si mesma. Ela estava gravemente ferida e Tai queria que ela resistisse para que ele pudesse tratá-la, mas ela sabia que era tarde demais. Ela desejava poder ter sido amante de Tai quando voltasse, mas percebendo que ele tinha Rin, ela apenas esperava ser sua amiga. Ela então faleceu e Tai mais uma vez percebeu que, apesar de seu poder incrível, ele não conseguia fazer nada. Ele havia sido ingênuo ao pensar que esse poder o ajudaria a proteger os outros, mas no final ele não conseguiu fazer nada. Ele chamou novamente o espírito do vento e ele respondeu. Ele então encontrou o espírito do vento, Ari, em seu subconsciente. Ela disse a ele que ele precisava de determinação suficiente para encontrá-la e formar um contrato. A vez anterior foi uma exceção para salvar sua vida sem um contrato. Tai sabia que não podia culpar o espírito, pois era sua culpa por não ter determinação suficiente. Ele temia que esse poder o transformasse em uma criatura não humana, mas agora ele estava pronto para aceitar esse poder e proteger aqueles que amava. Ele pediu a Ren para cuidar de Ana por ele e então se aproximou do dragão com o poder de Ari. Ele perguntou ao dragão por que ele interferia nas batalhas humanas e se havia uma maneira de ele voltar. O dragão só queria ver seu verdadeiro poder e, se ele pudesse fazê-lo submeter-se, diria o motivo e partiria. Shi então liberou seu poder do vento para combater o ataque combinado de fogo e gelo do dragão. Como Lemia havia dito, espíritos eram seres superiores aos dragões, então Tai facilmente o derrotou. O dragão cedeu e disse que veio porque alguém o solicitou. Esse indivíduo continuaria a persegui-lo e, se ele quisesse proteger aqueles que amava, precisaria se tornar mais forte. Ele então partiu e o líder do culto voltou para relatar ao seu mestre. Essa pessoa instruiu o líder do culto a se preparar para o próximo passo do plano em breve. Algum tempo depois, a cidade começou a se reconstruir após a batalha. Tai visitou o túmulo de Ana, esperando que ela continuasse a cuidar dele. Ele então mostrou aos outros como ele podia convocar Ari. Ele havia feito um tremendo progresso, então Rei não queria ficar para trás. Eles então descobriram que alguém havia vindo aqui procurando por Lemia. Essa garota era Helena, a filha de um nobre. Ela veio em nome do rei para convidar todo o grupo para a capital. O grupo então seguiu Helena e Ren, que estava dormindo. Foi beliscada na bochecha por Ren para acordar. Lemo agora perguntou o motivo pelo qual o grupo foi convocado e Helena revelou que a capital e a corte real estão atualmente. A capital real estava dividida em 2 facções, entre o rei e seu irmão mais novo. O rei é uma pessoa que deseja fazer tudo para unir os reinos, mas seu irmão mais novo é conservador e se opõe a todas as suas políticas. O rei convocou magos talentosos para ajudá-lo a construir o país, mas seu irmão acredita que os magos vão enfraquecer o país. Portanto, a possibilidade de uma guerra civil é alta. Ao chegar na capital real, todos notaram que o lugar estava tão vazio quanto uma cidade fantasma, com pessoas trancadas em suas casas por medo. Isso vinha acontecendo há um tempo e,
De repente, Helena foi alvo de uma flecha, forçando Tai a protegê-la. A flecha foi disparada por assassinos da facção do irmão mais novo do rei. Eles acreditam que as políticas do atual rei levarão inevitavelmente o país ao declínio. O grupo de Tai foi então levado ao palácio para conhecer figuras-chave da corte. Aqui estava a arcanista real Bella, ali estava o comandante do exército, Suella, e ali estava a princesa Charlotte. O rei então entrou e Lemia se manifestou, chamando pelo nome e questionando a situação. Todos acharam que ela estava sendo desrespeitosa com o rei, mas ele fez com que todos saíssem. Ele viu que Lemia ainda era a mesma depois de todo esse tempo, e todos ficaram surpresos ao ver que ela estava no mesmo nível que o rei. Ela concordou em ajudar o rei, mas primeiro precisou perguntar se ele era quem havia convocado o rei e Tai, ao que ele admitiu ser verdade. Tai o culpou por virar suas vidas de cabeça para baixo, quase matá-los e agora forçá-los a matar por ele. Lemia também estava insatisfeita porque ele havia arrastado duas pessoas não relacionadas para os problemas do país. Ele prometeu assumir total responsabilidade pelo que fez. Ren e Tai então voltaram para o quarto e sentiram que, pelo menos, haviam encontrado a pessoa que realizou o feitiço de convocação, então consideraram isso um avanço. Logo depois, Helena veio para deixá-los conhecer a princesa Charlotte. Ela confessou que na verdade foi ela quem os convocou, pois possui a habilidade de manipular espaço-tempo. Ela queria fazer algo para ajudar seu pai a resolver a situação no país, então arriscou convocar pessoas de outro mundo. Ela selecionou cuidadosamente pessoas que tinham a habilidade de absorver magia e entender este mundo, e Tai foi escolhido. A razão pela qual foram trazidos para um campo em vez de para este lugar foi que um assassino havia se infiltrado durante o processo de transferência. Sangue de uma pequena faca goteou, causando uma falha inesperada no círculo mágico. Quanto ao retorno, ela pediu desculpas porque esse feitiço só podia ser usado uma vez na vida, mas prometeu que, quando a batalha terminasse, ela encontraria uma forma de enviá-los de volta, mesmo que tivesse que vender sua alma. Os dois não a culparam, pois ela devia estar muito arrependida antes de dizer isso bravamente. De fato, eles quase morreram, mas, graças à convocação, ganharam amigos preciosos, então também tentariam protegê-los, assim como ela está protegendo o país. Quanto ao retorno, isso poderia ser tratado mais tarde. Lemia então veio encontrar Tai e lhe disse para segui-la. Ela o levou para a arena para enfrentar o general Sela. O conselho de oficiais não confiava nas habilidades de Ren e Tai, então Lemia organizou essa luta para que Tai ganhasse a confiança deles. Ele então pegou a espada e correu para lutar com o general. Ele viu que ela era claramente dominante, então estava prestes a usar um poder especial, mas parou e apenas usou magia de aprimoramento. Depois de lutar por um tempo, ambas as espadas quebraram, então mudaram para combate corpo a corpo. Todos ficaram surpresos ao ver que ele conseguia lutar de igual para igual como general. Quando ele conseguiu desviar do ataque dela e então a imobilizou no chão, forçando-a a se render, ela se desculpou por testá-lo, mas admitiu que ele era realmente muito forte. Ela então imobilizou Tai em resposta e perguntou se ele queria se casar com ela. Ela estava disposta a ser sua concubina se ele quisesse e perguntou o que havia para criticar nela. Ela é bonita, tem um corpo perfeito, é forte e não precisa de proteção dos outros. Além disso, tem um salário estatal e uma posição de autoridade. No entanto, Tai temporariamente recusou para pensar mais sobre isso, pois apenas alguém com uma mente problemática recusaria essa oferta. Naquela noite, ele chamou Ari para conversar. Ele sabia que seu próprio poder era imenso e temia prejudicar os outros com esse poder. Ele estava pronto para usar toda sua força contra monstros, mas na batalha que se aproximava, ele só enfrentaria soldados comuns. Ele também não queria que Ren prejudicasse os outros, então preferiria suportar tudo sozinho do que deixar Ren se sujar. Ari achava que ele era bondoso demais, mas acreditava que ele ficaria bem. Ele então voltou ao quarto para encontrar Ren, mas não conseguiu vê-la em lugar algum. Depois de verificar curiosamente vários quartos, ele a viu saindo do banho, então saiu correndo, fechou a porta e bateu a cabeça, pedindo desculpas. O líder do culto tinha vindo encontrar a princesa naqueles momentos e queria que ela fosse descansar, pois já era tarde. Na manhã seguinte, Tai viu Ren cuidando do jardim do palácio, já que, com a cidade ocupada pela guerra civil, ninguém estava fazendo essas pequenas tarefas. Tai então lhe disse para se preparar para a reunião com Leia, mas, durante esse tempo, a facção do irmão mais novo do rei começou a vigiar os dois novos convidados do rei. Eles viriam se ambos eram uma ameaça e encontrariam maneiras de eliminar eles. Enquanto isso, o rei e seus generais começaram a mobilizar o exército e se prepararam para atacar a facção rebelde. Ren e Tai também se juntariam ao exército, e após preparar planos e arranjar o campo de batalha, Suella estava pronta para partir para a batalha no dia seguinte. Tai ainda estava um pouco hesitante, pois geralmente só lutava contra monstros,
mas agora estava prestes a participar de uma guerra entre humanos. No entanto, na guerra, era matar ou ser morto. Suella também tentou incentivar Ren, dizendo que ela só precisava vencer a batalha e então se casariam imediatamente. Naquela noite, Tai foi ao quarto de Ren para lhe dizer para descansar cedo, mas ela pediu que ele ficasse com ela, pois seu quarto era muito grande e um pouco solitário. Ela compartilhou seus sentimentos sobre a batalha de amanhã, e Ren pensou que, se não gostasse, não precisava participar, pois originalmente ele era o convocado e não ela. Mas ela pensou que havia escolhido entrar no círculo mágico com ele, então sua presença ali era uma escolha dela. Ela então encostou a cabeça em Tai, e ele de repente percebeu algo, então disse para ela descansar enquanto ele ia fechar as cortinas. Mura e Lemia estavam um pouco preocupadas com Ren, pois ela parecia bastante tensa, mas Lemia acreditava que Ren e Tai ficariam bem. Ela também percebeu algo e se tornou alerta. Um assassino então se infiltrou no quarto de Ren com a intenção de assassiná-la, mas Tai havia percebido e armado uma armadilha para ele. Eles queriam saber quem o havia enviado, mas ele desesperadamente avançou para Ren e foi derrubado por Tai, que o socou repetidamente no rosto. Ele não queria deixar ninguém importante morrer como Ana havia morrido antes. O assassino então viu Tai parar e tentou escapar, mas sabendo que não conseguiria fugir, escolheu morrer para manter as informações em segredo. Na manhã seguinte, o exército rebelde havia chegado aos portões da cidade para a batalha. Tai chamou Ari e lançou um movimento que criou uma fenda bem na frente da marcha inimiga, impedindo-os de avançar. Pensando que o inimigo recuaria temporariamente, Suella estava preocupada com o fato de o inimigo não trazer muitas armas, então o outro lado poderia ser apenas magos, e era verdade, pois o inimigo não recuou, mas começou a implantar anéis mágicos. O exército do rei começou a ser afetado pelos feitiços lançados do outro lado. Tai observou e descobriu que os anéis ajudavam o outro lado a implantar magia. Segundo Lemia, aqueles eram pedras mágicas, e não baratas do mercado, mas o inimigo havia preparado até 1000 delas. No entanto, os anéis drenavam a força vital do portador, então o inimigo acabaria se matando se continuassem lançando feitiços por um tempo. Embora os soldados quisessem deixar o outro lado morrer para evitar lutar, o arcanista achava que ainda eram cidadãos do país, então tentariam minimizar as baixas. Lemia tinha um plano e precisava da ajuda de Ren. Ren então teve que se preparar, e o inimigo descobriu que Ren estava prestes a fazer algo, então miraram nela, forçando Tai a criar um escudo para Ren com a ajuda de Ari. Ela então usou magia para criar chuva, transformando o solo sobre os soldados em lama, e depois um raio para paralisar as tropas inimigas simultaneamente. O general inimigo então encontrou o estrategista da facção rebelde e pensou que o papel do estrategista havia terminado, então o eliminou rapidamente. O grupo de Tai então celebrou a vitória, mas no meio da festa, Ren e Tai escapuliram. Eles foram ao jardim de flores e viram que ele havia florescido novamente. Enquanto isso, Kasumi e Greme estavam amargurados porque a fama de Tai havia se espalhado amplamente, mas Kasumi estava confiante de que tinha algo muito poderoso nas mãos para lidar com Tai decisivamente na próxima reunião. Na manhã seguinte, ao acordar, Tai viu Ren já ao lado da cama esperando por ele. Ele de repente disse que estava se sentindo enjoado e pediu desculpas a Ren, dizendo que era porque comeu demais na noite anterior, não por causa do rosto dela. De repente, Mura e Lemia chegaram para informar que o rei precisava ver Tai. O grupo então foi ao salão principal, onde o rei e a princesa mostraram a coleção de tesouros do país para que o grupo escolhesse. Mura escolheu uma adaga, Ren viu um bastão mágico, Lemia escolheu um anel mágico, e Tai encontrou uma katana. Ele foi então chamado por Suella para o campo de treinamento para testar a nova espada. Lemia também queria testar seu anel lá, então Tai não conseguiu escapar de Suella. Ele então teve uma dor de estômago devido ao banquete da noite anterior, então escapuliu temporariamente. Ele então foi para a rua e foi visto pelo povo. Todos sabiam que ele era o convocado pelo rei para lutar e protegê-los, então saíram para apertar sua mão e o elogiavam continuamente. Ele então encontrou Kasum novamente e percebeu que ele havia perdido uma das mãos. Kasum lembrou que foi ele quem tirou uma das mãos de Tai e que nunca o perdoaria. Ele queria ter um duelo justo com Tai, e se ele não aceitasse, envenenaria a fonte de água daquele lugar. Tai então teve que decidir seguir Kasum. Enquanto isso, Ren e Mura ainda estavam treinando para a competição. Lemia sabia que Suella organizou essa sessão de treinamento para acalmar os soldados, já que poderiam ser convocados a qualquer momento. Kasum levou Tai a um beco vazio e queria que ele lutasse de forma justa, permitindo-lhe usar um artefato contra ele. Limitar o poder mágico de Tai para que fosse igual ao dele, significando que quem ganhasse essa luta receberia o respeito do outro lado. Tai aceitou o desafio, apesar dos avisos contínuos de Ari sobre os riscos. O combate começou, e Kasum, que havia perdido uma das mãos, tentou usar a magia para compensar sua desvantagem. Tai, por sua vez,
respondeu com sua própria forma de magia. Eles trocaram golpes continuamente, a ponto de estarem cobertos de arranhões. Kasum queria resolver tudo com um último movimento e conjurou uma esfera de água, acreditando que Tai não conseguiria se mover mais. No entanto, Tai lembrou-se de como Ren usava a magia imaginando as coisas, então ele cortou o ataque de Kasum com um corte de vento, que dividiu sua técnica ao meio e o lançou contra a parede. Kasum admitiu a derrota e reconheceu que o talento de Tai era mais forte do que sua persistência. Ele então pediu a Tai para destruir o artefato para recuperar seu poder, mas de repente um fantasma apareceu do artefato, mirando em Tai. Kasum não sabia nada sobre isso, pois o artefato havia sido dado a ele pelo líder do culto. Gremmy correu para proteger Tai e Kasum também usou magia para ganhar tempo para Gremmy quebrar o artefato, mas o fantasma estava agora mais forte. No entanto, Tai também recuperou seu poder. Ele pediu a Ari para comprimir o ar ao seu redor e lançou um raio que destruiu completamente o fantasma. Naquela tarde, Tai levou medicamentos de recuperação para Kasum, mas Gremmy sabia que ele não aceitaria, pois o orgulho de Kasum havia sido destruído. Kasum havia percebido que os esforços às vezes não podem superar o talento inato, mas Tai também não aceitou, pois ele também foi treinado por um mestre talentoso. Kasum foi então apoiado por Gremmy para retornar para casa. Enquanto Tai ouvia o som dos sinos, o povo informou que era o sino de alerta de guerra. O líder do culto havia relatado o duelo entre Kasum e Tai para seu mestre, que viu que Tai estava realmente ficando mais forte a cada dia. Naquela noite, o exército partiu para a batalha e Ren e Tai prometeram se proteger mutuamente. Do lado do irmão mais novo do rei, um marquês sob seu comando pediu para separar suas tropas para que pudesse se concentrar em atingir Lemia e as duas pessoas de outro mundo, pois ele tinha uma arma secreta. Na manhã seguinte, ambos os lados chegaram ao campo de batalha. O irmão mais novo do rei não sabia se, após essa batalha, os livros de história o viriam como um vilão ou um herói. Do lado do rei, estavam reunindo-se para elevar o moral dos soldados. Quanto a Tai, ele precisava manter a mentalidade de que deveria proteger aqueles de quem se importava. Os dois lados então entraram oficialmente na batalha, cada um mostrando sua área no campo de batalha. No entanto, Tai se destacou ao pular diretamente para o acampamento inimigo para enfrentar o líder do culto. O mestre do líder do culto agora queria ver como Tai enfrentaria o que haviam dado ao lado rebelde. Enquanto isso, Ren encontrou uma guerreira feminina com uma personalidade semelhante à de Gremmy no lado inimigo, enquanto Muri enfrentava um barão e Lemia confrontava um mago capaz de interromper magia. Ela avisou aos inimigos que acabará de derrotar para deixarem o local se quisessem manter suas vidas. Tai fez seu caminho até a tenda do irmão do rei por conta própria, e Ari também apareceu para dar peso às palavras de Tai. Ele sabia exatamente o quão forte Tai era e estaria ali para negociar com ele. Os soldados então foram para fora e Tai fez saber que queria negociar a paz em nome do rei, pois percebeu que ambos os irmãos se importavam com o povo e que a batalha havia ocorrido apenas devido a diferenças ideológicas. No entanto, ele veio não para sugerir o fim da guerra, mas para ameaçá-lo, pois tinha poder suficiente para destruir um país inteiro. Então trazer o irmão do rei diante do rei não seria difícil. Mas de repente, o estrategista do irmão do rei começou a usar algum tipo de magia que se espalhou e entrou nos soldados caídos. Lemia ainda estava brincando com outro mago naquele momento e, assim que viu uma abertura, fez um movimento que o feriu gravemente no local. O mago percebeu a diferença entre ele e ela e, como ela não era misericordiosa o suficiente para poupá-lo, pelo menos a deixaria dizer suas últimas palavras. Ela então criou uma bola de fogo gigante, e quando o outro mago viu que ela não precisava entoar feitiços, ele soube que nunca conseguiria igualar seu nível em sua vida, então aceitou seu destino. Quanto a Mura, ela não conseguiu mais tolerar a atitude arrogante do barão que olhava os outros com desprezo, então decidiu lidar com ele com toda a força. Ela usou sua espada de fogo para atacá-lo, e ele estava confiante de que tinha vantagem quando conseguiu desviar sua espada, mas ela havia circundado por trás e usou sua adaga para tirar sua vida. De volta a Tai, o irmão do rei agora perguntou por que ele não queria ser rei quando tinha poder suficiente para isso. Tai expressou seus pensamentos e o irmão do rei achou Tai verdadeiramente interessante, dizendo que se Tai o seguisse, as coisas teriam sido diferentes. No entanto, ele ainda não mudaria de ideia, pois desistir da batalha agora seria como jogar fora sua própria honra. Nesse momento, o que o estrategista estava fazendo secretamente iria descobrir que Ren ainda estava em um impasse com a guerreira feminina, mas tinha a vantagem de lançar ataques rápidos continuamente, o que estava causando alguns ferimentos na guerreira. Nesse momento, os soldados
derrotados haviam sido transformados em cadáveres sem alma pela magia negra, atacando tudo o que viam. As duas inimigas de antes se tornaram aliadas para lidar com essa horda. O estrategista revelou que havia preparado secretamente esse feitiço em todo o campo de batalha. Ele há muito não considerava o irmão do rei como seu mestre, pois seu único mestre era aquela pessoa. Tai percebeu que quem ele servia poderia ser a pessoa a quem o dragão de duas cabeças havia aludido. Ele havia incitado a criação dessa guerra para trair Tai, pois a disputa entre os dois irmãos não valia a pena se importar. Agora, todos reconheciam o maior perigo. Lamia parecia saber algo sobre esse grande círculo mágico, enquanto o estrategista decidiu se transformar em um monstro para cumprir o propósito de seu mestre. Há 200 anos, o continente viveu um período chamado Crônica Sangrenta, onde esse feitiço de transformar soldados em mortos-vivos apareceu pela primeira vez. Desde então, quando a guerra terminou, mais de 700 mil pessoas haviam perdido suas vidas, e agora isso estava acontecendo novamente. Leomon reconheceu isso como magia negra e, a menos que fosse resolvida pela raiz, não teria fim. O acampamento do rei já havia sido cercado e Rei ofereceu para contratar a guerreira feminina para apoiá-la na batalha. A guerreira feminina concordou, e a primeira coisa a fazer era se reunir com todos. Agora, o irmão do rei queria que Tai lidasse com esses cadáveres de forma decisiva, já que não havia mais esperança para eles. Ele percebeu que estava errado e, de agora em diante, os livros de história o veriam como um vilão, mas ainda não era tarde demais para parar isso. Tai queria usar seu poder com um único propósito: por proteger os outros. Ele estava pronto para se sacrificar e usar todo o seu poder para parar esse evento, mas Ari o deteve. Ela revelou que estava errada ao não confiar nele. Essa não era sua forma verdadeira, era apenas uma parte de seu poder que ela havia separado e trazido para ti. Ela temia que se te tocasse todo o seu poder, ele se destruiria, mas agora ela percebeu que estava enganada, pois ele também tinha algo que precisava proteger. Ari iria desaparecer e sua verdadeira forma ajudaria Tai a partir de agora. Ele então escapuliu do congelamento do templo e se reuniu com Ren, abraçou A e se desculpou por deixá-la se ferir, mas agora ele iria parar essa guerra. Ele então chamou a verdadeira forma do espírito, que dissipou o círculo mágico, devolvendo os soldados ao normal. Era a primeira vez que Lemia via algo assim acontecer. Tai então encontrou Sylphie. A guerreira feminina reconheceu Sylphie como um dos 4 espíritos mais fortes e a rainha dos espíritos do vento. Embora Ari tivesse desaparecido, suas memórias e sentimentos permaneceram, então ele poderia considerar Sylphie como Ari. No entanto, as coisas ainda não haviam acabado, pois o estrategista agora havia se transformado verdadeiramente em um demônio. Tai perguntou a Ren se ela estava pronta para estar ao seu lado em todos os momentos e lugares, e ela aceitou, mas a guerreira feminina queria que eles deixassem a flertação para depois de derrotar o demônio. Ele então obteve poder de Sylphie e voou em direção ao demônio. O demônio ainda tinha consciência e revelou que Tai ter sido convocado para cá era o desejo de seu mestre desde o início. Em breve, esse mundo seria virado de cabeça para baixo e aquela pessoa apareceria como um salvador, e Tai seria uma peça importante nesse plano, mas Tai correu para golpeá-lo, porque ele nunca aceitaria isso. Ele continuou a atacar, deixando o demônio apenas para se defender. Durante a luta, ele expressou suas razões para lutar e então terminou com um golpe que o mandou diretamente para o chão. O demônio queria que Tai acabasse com ele, para que seu dever estivesse completo. Caso contrário, Tai sempre manteria a fraqueza fatal de não ousar matar, mas ele havia se despedido da vida de uma pessoa comum quando aceitou esse poder verdadeiro. Então, ele atingiu o demônio com um raio, obliterando-o. Após esse dia, o país voltou à paz. Tai logo acordou após usar muita magia e viu todos ao seu lado esperando por ele. Lemia chamou a princesa, que informou que, desde o dia em que ele caiu inconsciente, cada garota havia cuidado dele diariamente. O país havia retornado ao seu movimento habitual e o grupo de Te foi nomeado conselheiros reais para serem convocados somente quando o país precisasse deles. O irmão mais novo do rei havia sido capturado e executado. O grupo de Te logo partiu para retornar à cidade fronteiriça. A princesa veio se despedir do grupo e prometeu que, um dia, encontraria uma forma de enviá-los de volta. Ambos desejaram que ela não se esforçasse demais, já que também gostavam da vida ali. No caminho de volta, Tai estava determinado a descobrir quem estava por trás dos eventos. Ele não se importava de ser chamado de trapaceiro, desde que ele e Ren pudessem sobreviver. E com isso, o filme chega ao fim.